Muito boa noite, pessoal. Muito obrigado pela companhia, sempre agradabilíssima de vocês. Na aula de hoje nós vamos falar como você vai fazer a sua redação para o Instituto Access, tá? Como que você vai produzir esse texto dissertativo. A primeira coisa que vocês precisam saber, gente, é a seguinte: todo texto que é argumentativo, ele tem uma estrutura muito parecida. Seja uma dissertação, seja um artigo de opinião, um editorial, uma carta argumentativa, todo texto que é de natureza argumentativa, ele tem uma estrutura muito parecida, inclusive a estrutura interna dos parágrafos. O que mudam são pequenos detalhes, a situação de interlocução, às vezes você usa primeira ou terceira pessoa, né? Então são pequenas variações. Mas a estrutura do texto é muito parecida. Por quê? Todo texto argumentativo, ele começa com uma introdução, tá? Nessa introdução, geralmente, você faz uma contextualização inicial e apresenta uma tese, que é a ideia que você vai defender ao longo do texto. Depois você tem mais 2 ou 3 parágrafos, que são os parágrafos de desenvolvimento. No caso de vocês, serão 3 parágrafos, né? Porque a dissertação de vocês é de 20 a 40 linhas. Então, vocês vão ter que colocar 3 parágrafos aí no desenvolvimento. E aí, nestes parágrafos de desenvolvimento, você apresenta os argumentos que sustentam a sua tese, que é aquilo que você falou no finalzinho do primeiro parágrafo. E, por fim, você tem uma conclusão, que aponta um caminho, um direcionamento possível para solucionar aquele problema. Pois não, Karina, pode falar. Karina levantou a mão. Pode falar, Karina. Talvez tenha sido por acidente, tá? Mas de qualquer forma, se tiver alguma dúvida aí, pode falar, tá, Karina? Vi que você levantou a mão, pode falar no chat ou no áudio aí. Enquanto isso, vou prosseguindo aqui, tá bom? Bom, qual que é a análise inicial que você faz? A análise inicial que você faz é o seguinte, gente. Primeira coisa, identificar o tema, para não correr o risco de tangenciar. Ou seja, sobre o que exatamente é para escrever, tá? São 3 parágrafos de desenvolvimento, Karina. Na verdade, o texto ele vai ter 5 parágrafos, o texto de vocês. Ele vai ter essa estrutura aqui, ó. Tá? São 3 parágrafos de desenvolvimento. No total, serão 5 parágrafos que vocês vão fazer, tá? Um parágrafo de introdução, 3 de desenvolvimento e o último, a conclusão, tá bom? E aí, nessa estrutura aqui, vocês vão conseguir fazer uma redação bem legal, utilizando o espaço que vocês têm, que são as 40 linhas. Seja bem-vinda, Nilda. Boa noite. Beleza? Então, vamos lá. Para fazer a análise inicial do tema, o que você tem que observar para não correr o risco de tangenciar o tema, que é uma fuga parcial? Compreender exatamente sobre o que é para falar, sobre o que é para discorrer. Às vezes, isso pode parecer simples, né? Você falar, não vou tangenciar o tema, né? Eu sei sobre o que é para escrever. Mas nem sempre é tão simples assim. Por quê? Porque depende da formulação do tema. Geralmente, no caso de concursos, gente, a formulação do tema tende a ser mais simples que dos vestibulares. Né? Nos vestibulares, às vezes, tem uma formulação do tema um pouco mais complexa. No caso dos concursos, geralmente a formulação do tema é simples. Então, não é difícil compreender sobre o que é para escrever. Só para vocês terem uma ideia, né, para vocês entenderem do que eu estou falando quando eu falo qual é mesmo o tema, teve um ano que caiu, por exemplo, no Enem, manipulação do comportamento do usuário por meio de controle de dados na internet. E o que teve de gente tangenciando o tema, porque a pessoa leu lá manipulação do comportamento do usuário e na hora ela já pensou em fake news, porque era um assunto que estava cotado para cair, a galera estava discutindo fake news, notícias falsas e tal. O que teve de gente tangenciando a redação, porque escreveu sobre manipulação do comportamento do usuário por meio da exposição a notícias falsas, e na verdade era para escrever sobre controle de dados. Controle de dados é quando você tem alguma coisa lá na rede social e depois aquilo fica aparecendo para você, né? Você vê alguma coisa, às vezes, no TikTok, o próximo vídeo é do mesmo assunto, da mesma natureza, né? Então, controle de dados, ele não tem nada a ver com notícia falsa, né? E o que teve de gente tangenciando o tema, então a primeira coisa que você vai fazer é pensar qual é mesmo o tema, sobre o que exatamente é para escrever, tá? Só para não ficar muito abstrato, gente, eu vou mostrar para vocês aqui ó, uma proposta de redação
que aconteceu recentemente, de concurso também, que era para a rede estadual aqui de Minas Gerais, na verdade. Foi da FGV, né? A FGV é conhecida por ser uma banca bem rigorosa. Ela faz muitos concursos federais, né? De tribunal. Então, a FGV é uma banca muito conceituada, né? Dei uma olhadinha aqui, ó, sobre como foi a proposta. Detalhe, às vezes não tem textos de apoio, tá? Como é nesse caso aqui. Eles só deram um comando, pediram uma redação de 15 a 30 linhas e não tinha texto de apoio. Você tinha que produzir a sua redação a partir desse comando. O comando era o seguinte: uma das queixas mais recorrentes dos professores é a indisciplina dos estudantes, tanto quanto ao procedimento no ambiente do ensino, quanto à própria organização de suas atividades. O que podem fazer o governo, as famílias e a escola para a redução desse problema? Redija um texto dissertativo argumentativo de 15 a 30 linhas, entre 15 e 30 linhas, em linguagem culta, sobre o tema, dando especial atenção aos argumentos apresentados em defesa das ideias expostas. Então, veja bem, isso é muito comum, né? Eu acredito que uma boa parte aqui vai prestar para o professor, talvez tenha algumas pessoas que vão prestar para cargos administrativos. A primeira coisa que você tem que pensar é a seguinte: quais são os principais desafios da minha área de atuação? Né? Então, se eu sou professor, estou dando um exemplo de professor porque eu sei que tem muitos, né? Mas pode ser outra área de atuação. Quais são os principais desafios na minha área de atuação? Quais são os principais problemas? Né? Então, por exemplo, pensando na área da educação, esse é um deles, ó, indisciplina, tá vendo? Foi tema aqui da redação da FGV. Poderia falar de violência escolar, por exemplo. Poderia falar dos impactos, gente, do uso de inteligência artificial no processo de ensino-aprendizagem, né? Não sei qual que é a faixa etária de vocês aí, mas talvez quem dê aula para os maiorzinhos, né, já está sofrendo com a questão do chat GPT, né? Porque você passa lá uma atividade e o aluno vai lá e dá o comando, faz no chat GPT, copia, cola lá, não tem como saber, mesmo que você jogue em ferramentas antiplágio, não pega, né? Porque cada aluno que der o comando, o chat GPT vai gerar uma resposta diferente, né? Por quê? Porque ele é uma inteligência artificial, certo? Quais são os impactos disso no processo de ensino-aprendizagem? Né? Será que como que isso vai afetar o processo de ensino-aprendizagem? Isso tem um impacto negativo, nocivo? Isso pode ser utilizado de maneira pedagógica, construtiva, certo? Então, a primeira coisa que você tem que pensar, até para você começar a se preparar para essa redação, é o seguinte: quais são os principais desafios na sua área de atuação? Se você é psicólogo, né, se você vai para um cargo administrativo, se você vai ser pedagogo, né, se você vai ser diretor escolar, né, professor de apoio especializado, professor de primeira infância, enfim, o cargo para o qual você está prestando. Quais são os principais desafios, tá, na sua área? Inclusive, vou passar isso de dever de casa para vocês, tá? Depois vou mandar lá no grupo. Eu falei da gente fazer a lista para eu saber cada aluno vai prestar para qual cargo, né? E você vai pensar já em pelo menos os 3 principais desafios que você considera na sua área de atuação, tá? Por quê? Porque pensando nisso, você já vai começar, inclusive, a pensar em repertório para a sua redação. Por quê, gente? O repertório ele não cai do céu. É algo que você já traz planejado, né? Então, e se for uma redação sobre tal tema, sobre tal problema, o que eu posso usar, hein, de citação? O que eu posso usar de repertório? Será que eu já li algum livro que fala sobre isso? Será que tem algum estudioso da área, Perrenot, alguém que escreveu alguma coisa sobre isso? Então, é o tipo de pesquisa que você já faz antes, para levar a carta na manga, né? Porque pensa bem, redação, gente, 80% dela é planejada antes e 20% é executada na hora. Todo mundo que faz uma redação robusta, que usa repertório, né, que tem boas citações, isso já foi preparado, já foi planejado antes. E na hora ali a pessoa adaptou aquele repertório para a proposta de redação. Então você não pode simplesmente chegar lá para fazer a redação com a cara e com a coragem, aí vamos ver qual vai ser o tema aqui e a partir dele eu vou discorrer. Não é assim que funciona.
né? A sua memória, acredito eu, não é tão boa assim, né? Às vezes você já até leu livros na área, você tem conhecimento na área, você tem formação na área, mas se você não se planejar para esta situação, é muito difícil que na hora você lembre de uma citação, de um especialista da área, de algum livro que você leu, de alguma coisa assim. Então, é o tipo de coisa que você já planeja antes, tá bom? Tendo dito isso, vamos pensar aqui, vamos voltar aqui para o começo, tá? Então, quais são os passos? Eles vão dar lá para você uma proposta de redação, como essa aqui, por exemplo, né? Essa aqui falava claramente aqui da questão da indisciplina entre os estudantes e, olha só, muito importante você ler todo o comando: governo, família e escola. Então, se você tivesse que fazer essa redação aqui, presta atenção, que eles já citaram três aspectos importantes, ó: governo, família e escola. Então, de certa forma, já é esperado que na sua redação de 5 parágrafos, o primeiro seja uma introdução, o segundo, você fale o que compete ao governo fazer para resolver a questão da indisciplina, o que compete às famílias fazerem para resolver a questão da indisciplina e o que compete à escola fazer para resolver a questão da indisciplina. Então, muita atenção. Se no comando da questão você tiver elementos, você não pode ignorar estes elementos do comando da questão para fazer a redação da sua cabeça, seguindo um roteiro da sua cabeça. Então, por exemplo, o candidato que simplesmente falasse de indisciplina de maneira genérica, às vezes só abordando ali a realidade da sala de aula, mas não falasse especificamente o que compete ao governo, como que o governo pode contribuir, como que as famílias podem contribuir, como que a escola pode contribuir. Se o candidato fizesse a redação assim, ele estaria tangenciando o tema. Com certeza ele não seria bem avaliado, tá? Assim que eu falei, assim, a 5 é o que? A estrutura da redação? É isso? 5 parágrafos? Eu falei que no primeiro faria uma introdução, tá? Nessa introdução, você ia fazer uma contextualização inicial e apresentar uma tese. Aí depois, nos parágrafos de desenvolvimento, você teria que ter um parágrafo para falar o que compete ao governo fazer para combater esse problema, o que compete às famílias fazerem para resolver esse problema e o que compete à escola fazer para resolver esse problema, certo? Então, se você tiver elementos aí no enunciado, você tem que utilizar os elementos do enunciado para fazer a sua redação. Lembre que, ainda mais porque não tem texto motivador, então, aquilo que está no enunciado é o direcionamento para o seu texto. Você não pode ignorar os elementos do enunciado e falar assim, bom, é para escrever sobre indisciplina. Então, vou escrever aqui sobre indisciplina. Então, por exemplo, às vezes você pensa, tem um autor, sei lá, o Perrenot, o fulano de tal, escreveu um livro sobre isso. E aí você vai lá e faz uma redação super top, né, utilizando as ideias de um especialista, utilizando o seu conhecimento na área, que você tem conhecimento prático, técnico, acadêmico, vai lá e faz uma redação linda. Só que ignora o que está escrito aqui, ó: governo, família, escola. Essa banca põe texto de apoio, Karina, é o seguinte, eu já vi propostas da FGV com textos de apoio e sem. Essa banca do Instituto Axis, não vi provas anteriores deles pedindo redação. A impressão que eu tenho é que vocês vão ser os primeiros, tá? Porque as provas anteriores deles, eles só pediam redação para a parte jurídica, para o cargo de advogado que tinha que fazer uma peça processual lá. Agora, e olha que eu já baixei todas as provas deles, tá, gente? Já olhei todas as provas deles que foram aplicadas até hoje, e eu não achei nenhuma proposta de redação, tá? Então eu tenho a impressão que vai ser a primeira vez que isso vai acontecer, vocês foram os premiados aí, tá bom? Então a gente não tem como saber se vai ter texto de apoio ou não. A própria FGV, por exemplo, a FGV, às vezes ela coloca textos de apoio, às vezes não, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes não. É só o comando. Escreva um texto dissertativo sobre tal assunto. Considere isso, isso e isso. Então, geralmente é isso. Nilda, a Nilda falou ali, Jesus, não tem motivo para preocupação, tá, Nilda? Por quê? Porque a gente consegue organizar esse texto, tá? Antes da prova.
Então a gente já consegue fazer um esqueminha, a gente já consegue deixar mais ou menos encaminhado, né, para na hora você ler ali, fazer a análise do tema e seguir uma espécie de estrutura, padrão, uma espécie de modelo. Não é uma receita de bolo, tá, gente? Não estou falando para vocês que eu vou dar uma redação pronta para cada um, que vocês vão copiar e colar, né? Assim que funciona, não. Mas tem muita coisa que vocês já podem se preparar antes, que vocês já podem levar mais ou menos organizado, entendeu? Então não chega a ser uma receita de bolo, tipo, aí copia e cola, decora essa redação. Não é assim, não. Tá? Mas tem muita coisa que você já vai saber como fazer, né? Você sabe quantos parágrafos você vai fazer, você sabe o que você tem que fazer em cada parágrafo, qual que é a estrutura interna de cada parágrafo, tá? Então você já vai bem direcionadinho para essa redação para você não ter surpresa, tá? Então fiquem tranquilos que o nosso objetivo aqui é esse, vocês vão ver que não é bicho de sete cabeças. Não tem segredo. Como eu iniciei a aula de hoje falando, todo o texto argumentativo, ele tem uma estrutura muito similar, muito parecida. Começa na introdução, a introdução tem uma contextualização inicial e uma tese, no final do primeiro parágrafo. Depois você tem o segundo parágrafo, que é a parte de argumentação, argumento 1. Depois tem o outro parágrafo, argumento 2. Depois tem mais um, argumento 3. E por fim tem a conclusão. Tá? Então você já vai para a prova sabendo dessa estrutura, sabendo quantos parágrafos você vai fazer, sabendo o que você tem que abordar em cada parágrafo, como que é a estrutura de cada parágrafo. Porque, por exemplo, a introdução tem uma estrutura interna do parágrafo, o desenvolvimento tem outra, a conclusão tem outra, tá? Mas você já vai com a prova, já vai para a prova com isso muito claro em mente, tá? Então não se preocupem que vai dar tudo certo. Bom, beleza, aí você foi lá, pegou lá o... Inclusive, a gente vai conversar depois até da sua estratégia de gestão do tempo. Porque provas que tem redação, geralmente você começa pela redação. Só que você não faz a redação. Você lê a proposta de redação, tá? Não começa a fazer, só lê o tema e deixa a ideia maturando ali. Por quê? Porque a sua mente é mais esperta que você próprio, né? Então, quando você lê aqui e deixa o negócio maturando, você vai responder as questões objetivas e aí depois você volta para a redação. A única coisa que não pode acontecer é perder tempo. Então, por exemplo, comecei a responder as questões objetivas, dei uma travada, vai para a redação, começa a fazer. Comecei a fazer a redação, dei uma travada, volta para as questões objetivas, tá? Estou fazendo as questões objetivas, sei lá, de raciocínio lógico matemático, dei uma travada, muda de área, faz português. Ah, travei em português, faz específicas. A única coisa que não pode acontecer, gente, é perder tempo. Outra coisa muito importante, não deixem para passar o gabarito no final. Tem muita gente que tem a mania de resolver. Foi meu. Oi, pode falar. Eu errei, pode falar. Oi? Alguém falou ali, mas eu perdi. Enfim, então é muito importante, gente, que você faça uma questão e já passe para o gabarito. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, você já vai estar cansado no final da prova. Então, já pensou se você marca uma errada e começa a marcar todas erradas em sequência? Você perde a sua prova, né? Então, o correto é você fazer uma questão e já passar essa questão do gabarito, tá? Para não correr esse risco, né? Às vezes, você faz uma má gestão do tempo e está acabando a prova, você não terminou de passar tudo, vai passar aquilo correndo, isso é péssimo, né? A chance de você cometer algum erro ali e passar errado é muito grande. E outra coisa, vocês devem estar acostumados a fazer provas, concursos, outras coisas, né? E vocês já devem saber que, geralmente, quando você marca uma questão, fica viajando nela, e depois apaga e marca outra alternativa. Geralmente, você apaga a certa e marca a errada. É verdade ou não é? Quem está acostumada a fazer prova aí, na maioria das vezes é assim que funciona. Você tinha marcado a certa, aí você ficou viajando naquela questão, aí, será que é isso mesmo? Aí você foi lá, mudou a alternativa e marcou errado, né? Então, assim, o concurso, gente, é para ser rápido. Você vai analisar, não, eu acho que é isso. Então, beleza, não sofre. É isso, então marca e vai para a próxima. Até porque você nem tem esse tempo de ficar refletindo tanto numa questão, será que não é, tal, né? Então você nem tem esse tempo. Então a minha dica é, já vai passando para o gabarito. Isso é muito importante para ajudar na gestão do tempo. Beleza, vamos lá. Você leu o tema lá, aí você vai ler lá certinho. Qual que é o mesmo tema?
sobre o que é para escrever exatamente, tem alguma dica ali no enunciado, né? Porque no caso, aquele enunciado que eu mostrei citou governo, família, escola, né? Então você não pode ignorar os elementos do enunciado, certo? Perdão. Então certifique-se sobre o que exatamente é para escrever, para você não tangenciar o tema. Isso pode estar parecendo óbvio para você, mas não é, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, outra coisa é a execução, né? Beleza. Todo tema, gente, de redação, ele apresenta uma situação, um problema, tá? No caso aqui, ó, qual que é a situação, problema? A situação, problema é a indisciplina, né? A indisciplina na sala de aula. Essa seria a situação, problema. Esse é o problema. Então, todo tema de redação que você for fazer, você tem que identificar claramente qual que é o problema. Porque tem sempre um problema. Qual que é o problema? Certo? Então, identifica a situação, problema. Depois, você parte para isso aqui. Quem que é o grupo afetado? Porque se tem um problema, só é um problema porque tem alguém sofrendo com ele, certo? Então, quem é o grupo afetado? Né? No caso da indisciplina, perceba que ela afeta negativamente não, todos os envolvidos, né, no processo educativo. A indisciplina afeta negativamente os professores, afeta negativamente os gestores escolares, porque prejudica os índices. Aí depois tem aquelas provas lá, né, federais, estaduais, que fazem ranking das escolas para ver a proficiência dos alunos. Aí tem teste internacional que nem o PISA, e aí ninguém quer ficar mal na fita, né? Que aí depois as notas vão lá embaixo, aí todo mundo quer apontar a dedo, achar o culpado. Ninguém quer ficar mal classificado, ninguém quer ficar em último do estado, em último do Brasil, né? Todo mundo quer ter um bom desempenho. Então perceba, a indisciplina afetaria a prática docente, né, da sala de aula no dia a dia, né, tumultuando o processo. A indisciplina afetaria os resultados, teria impacto direto não só para os gestores, mas para a própria rede, né, no caso municipal ou estadual, no caso de vocês municipal, né? Então, e os próprios alunos acabam afetados, né, pela indisciplina deles mesmos, porque isso prejudica a qualidade do processo educativo. Então, perceba, você tem que perceber, só é um problema porque tem gente que está sofrendo com ele. Se não tivesse gente sofrendo com ele, não era um problema. Então, pensa primeiro, qual que é o problema? Depois pensa, quem está sofrendo com ele? Quem que esse problema afeta? Quais são os indivíduos, sujeitos que são afetados por esse problema, tá? Aí depois você parte para essa parte aqui, número 4 aqui. Essa parte é a parte que você já planeja antes. Então lembra que eu falei para vocês identificarem pelo menos quais são os 3 maiores desafios na área de atuação de vocês, de acordo com o cargo para o qual vocês vão prestar? Por quê? Você já está fazendo um exercício de pensar o tipo de coisa que pode cair como tema. Porque o tipo de coisa que vai cair como tema está escrito lá no edital, que tem a ver com os conhecimentos específicos da área de vocês. Então, você vai pensar, dentro desse recorte aqui que eu estou estudando, tanto os conhecimentos específicos, como da prática de atuação nessa área, né? Que você está prestando para determinada área, geralmente você tem uma formação nessa área. Quais são os maiores desafios? A partir disso, você vai pensar o seguinte: será que alguém escreveu sobre isso? Será que tem algum livro sobre isso, né? E pode ser livro tanto acadêmico, gente, quanto técnico, tá? Então, será que alguém escreveu sobre isso, né? Outra coisa, será que tem algum produto cultural sobre isso? Por exemplo, vamos supor, só um exemplo aqui, que a gente vai falar de violência escolar, vai que cai esse tema, né? Vocês estão percebendo, né? Não sei se tem acontecido no Espírito Santo, mas a gente tem notícias o tempo todo de atentado em escola no Brasil, coisa que antigamente a gente só via na TV nos Estados Unidos, né? Agora está acontecendo, aconteceu em Minas recentemente, em São Paulo, em Goiânia, em todos os lugares do Brasil, né? Atentado em escola. E quando a gente fala de violência escolar, é violência em toda a ambiência escolar, tá? Então, não é só atentado, assim, é violência cotidiana, de bullying, né? É violência contra os professores, professor sendo agredido, é violência entre os pares, entre os alunos, né? Então, assim, pensando nisso, né? Vamos supor que eu tenha esse insight, essa sacada, que esse é um dos desafios atuais. Como eu disse, pode ser outro, o impacto do uso de inteligência artificial no processo educativo, pode ser, sei lá. Mas aí você vai escolher 3 que você acha que são interessantes e vai pensar, se caísse esse tema,
que eu poderia usar para embasar a minha argumentação? Tem algum livro? Por exemplo, no caso do bullying, tem vários filmes, né? Tem vários filmes, por exemplo, que abordam essa questão. Né? Então, você poderia fazer alusão a um filme, você poderia utilizar livros. Tem alguma citação? Será que tem algum estudioso da minha área? Ou às vezes nem é da minha área, pode ser um filósofo, um sociólogo, né? Um escritor, né? Alguém que tem, né? um olhar para essa questão? Porque isso pode ser utilizado para embasar a sua argumentação, tá? Muito importante, gente, vocês saberem o seguinte: no caso do texto dissertativo, existem as estratégias argumentativas que nós vamos ver, tá? Mas é esperado do candidato que ele utilize conhecimentos externos, ou seja, que ele mobilize conhecimentos que ele adquiriu ao longo da sua formação. Então, você não pode, por exemplo, fazer uma redação utilizando só as suas ideias, o seu pensamento, sem trazer argumentos de autoridade, né? Sem fazer alusão a nada externo, ficar ali só nas suas ideias. Então, você tem que extrapolar, você tem que utilizar argumento de autoridade, você tem que trazer algo externo ao texto. Tá? Isso é muito importante para dar peso para a sua argumentação, né? Para dar peso para a sua redação. Tá? E esse é o tipo de coisa, como eu disse, que você planeja antes. Porque não tem como, na hora, você abrir o caderno lá, olhar o tema e falar, o tema é esse. O que eu sei sobre isso aqui, hein? Será que eu já li algum livro? Será que tem alguma citação? Algum argumento de autoridade? Será? Não vai rolar, você não vai conseguir na hora. Ou você já se planeja para isso antes, né? Ou na hora é muito difícil você conseguir. Pode até acontecer, tá? Mas é difícil, né? A maioria das pessoas que tiram nota boa em redação de concurso é porque a pessoa já foi ali com a estrutura mais ou menos encaminhada e já foi com umas cartas na manga. Se cair alguma coisa nessa linha, nesse eixo, eu posso citar isso. Se cair alguma coisa, se, por exemplo, o tema for inclusão ou algo do tipo, podemos usar como argumento LDB? Claro. O Estatuto da Criança e do Adolescente? Com certeza. É sobre isso, Emanuele. Perfeito. Então, por exemplo, o tema for sobre inclusão. O que fala lá LDB sobre inclusão? O que a LDB prevê? Né? Ou o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Ou até, Emanuele, se tiver alguma lei municipal aí, local, né? Então, dá uma olhada nisso, né? Tem um estatuto aí, tem alguma coisa? Dá uma olhada nisso. Se for sobre inclusão, é sobre isso, é exatamente sobre isso. Então, se você citar o que fala na LDB, o que fala no Estatuto da Criança e Adolescente, você está mandando bem demais, está mandando bem demais. Pode ter certeza que você já vai se destacar para muito além dos outros candidatos. Porque a maioria dos candidatos fazem um texto que fica restrito às próprias ideias. Eles não trazem elementos externos porque muitas vezes eles nem sabem que tem que fazer isso. Entende? Então eles pegam um tema, começam a escrever um texto tipo, o que eu sei sobre o assunto? E começa a escrever um texto que não tem estrutura, que não tem propósito, que a pessoa simplesmente pega e começa a escrever o que ela sabe sobre o assunto. Ou seja, nem é estrutura de dissertação, não tem objetivo, não tem progressão textual, não está organizado. A maioria, gente, dos candidatos escrevem texto assim. Eu não sei, né, como foi aí a formação de vocês, né, mas aqui em Minas Gerais, por exemplo, estudei escola pública e era complicado, porque, por exemplo, os textos que a gente produzia na época de escola era tipo minhas férias. A gente chegava, a gente chegava das férias, a professora dava minhas férias. Tia, mas como é que faz isso aqui? Menino, tem que ter começo, meio e fim. Mandava essa. Aí você não sabia se era argumentativo, se era narrativo, se era... Como é que fazia aquilo, né? Então, assim, é muito engraçado isso, né? Porque a gente não parece-me, né? Pelo menos que a gente não tem uma cultura muito, assim, de escrever no Brasil. Eu sei principalmente porque eu tenho um curso de redação que é nacional, né? A redação do Enem. Então, tem alunos de todas as regiões do Brasil e eu percebo claramente como alunos de diferentes regiões sofrem com isso. Né? Muitas vezes os caras chegam totalmente crus, eles não têm nem ideia, não sabem nem por onde começar, né? E é engraçadíssimo, gente, é engraçadíssimo. Por quê? O problema hoje não é acesso à informação, tá? Tem conteúdo, gente. Tem gente esfregando conteúdo na sua cara.
Tem conteúdo no YouTube, tem conteúdo no TikTok, tem conteúdo no Instagram. Então, o problema tem como dar um Google, usa o chat GPT. O problema não é acesso à informação. Só que são coisas muito diferentes, gente. O que você sabe na teoria e o que você consegue executar. Então, eu tenho um monte de aluno que tem acesso a um monte de informação legal, só que isso não se materializa numa redação nota 1000. Percebe a diferença? Uma coisa é o que a gente sabe, outra coisa é o que a gente consegue executar. São habilidades diferentes, são habilidades cognitivas diferentes, né? Então, muita gente, às vezes, tem um bom acesso à informação, tem informação de qualidade, mas isso não significa que aquilo vai se materializar num produto final bacana, entende? E quando a gente está falando de concurso, a gente está falando de desempenho, a gente está falando de performance. Então, não é o acesso à informação que você tem, é o que você consegue fazer. Você é capaz de fazer uma boa redação? É sobre isso, tá? No caso das questões, você é capaz de acertar as questões? É sobre isso, né? Eu já falei para vocês, concurso não é o mais inteligente que passa, concurso não é o cara que vai ser o melhor profissional lá na ponta, concurso passa quem acerta mais questões, ponto final, simples assim. É isso. Agora, a estratégia que você vai fazer para oferecer uma boa redação para a banca, a estratégia que você vai utilizar, né, para acertar o maior número possível de questões, aí, né, é com você. Aí, com você, sim, né? Eu dou algumas dicas aqui, lógico, né? Falei da importância da organização dos estudos, das provas anteriores, e vou ajudando vocês, lógico, né? Mas veja, o caminho é você que tem que trilhar, tá? O caminho é você que tem que fazer. Não adianta você ficar vindo aqui, ver a aula e tal, e saber tudo na teoria e não executar. Tem que ser capaz de executar. E se você executar, pode ter certeza que você está na frente da maioria dos candidatos. Certo? Vai executando e as dúvidas vão surgir, é normal. Vamos jogando lá no grupo, vamos conversando. É o processo. Beleza? Então, que repertório eu vou usar? Né? A Emanuele deu um exemplo muito bom para a gente. Muito obrigado, Emanuele. Contribuiu muito aqui para a discussão. Então, vai que cai alguma coisa de inclusão. A Emanuele vai lá e lança a LDB. O que fala a LDB sobre inclusão? O que fala o Estatuto da Criança e do Adolescente? Ótimo, perfeito. Tá? Assim como a Emanuele deu esse exemplo, vocês, nas diferentes áreas de vocês, têm que pensar nisso. Tem alguma lei? O que rege aqui a minha área? Né? O que eu posso citar aqui? Tá? Isso é mega importante, você saber o que vai usar como repertório. Beleza, aí a gente falou que tem um problema, toda dissertação é assim, tem um tema, que é o assunto, sobre o qual você vai falar. Beleza. Aí depois tem um problema, tá? Então, no caso lá, ó, inclusão. Qual que seria a situação problema? Né? Que a inclusão não acontece de maneira adequada, né? Que não tem pessoal especializado para fazer o trabalho de inclusão, né? De maneira adequada, que na maioria das escolas não acontece, enfim, então a situação problema seria algo nesse sentido, certo? Beleza. Preconceito, estereótipo, discriminação, né? No caso da inclusão. Hoje tem muito, vocês que estão aí também, né, em contato aí na área da educação, principalmente, sabe que o número de crianças autistas, por exemplo, aumentou estratosfericamente. Inclusive, tem suscitado muitas discussões, né, sobre a questão do diagnóstico, se aumentou porque hoje tem mais diagnóstico ou não, né? E aí, como que fica isso? Né? As escolas estão preparadas? A banca pode repetir o tema da redação de outro concurso recentemente, outra banca? Pode, pode. Não tem nada que impeça isso, não. Né? Então, na verdade, eles têm liberdade para colocar qualquer tema. Agora, provavelmente, porque o edital já limita, tem que ser um tema que tem a ver, lógico, com a área de vocês, né? Não pode ser um tema aleatório, né? Porque o edital prevê isso, então tem que ser um tema que tem a ver com a área de vocês. Mas pode sim. Então, se você quiser pesquisar outras bancas, concursos recentes, para ver o que o pessoal andou pedindo, é uma boa estratégia também, tá? Beleza, então qual que é a situação, problema? Identifiquei. Quem que é o grupo afetado? Quem está sofrendo, né, com esse problema aí? Beleza. O que eu vou usar de repertório? Né? Já prepara antes. E aí vamos para as causas do problema. Gente, a parte da argumentação, ela é estruturada a partir de causas. Então, se eu tenho lá a dificuldade de inclusão das crianças autistas, sei lá, eu vou ter que identificar 3 causas desse problema.
né? Por que que acontece este embaraço? Por que que acontece esse desafio, esse percalço? Qual que é o problema? Ou melhor, quais são três causas desse problema? Ah, porque não tem pessoal especializado. Ah, porque não tem política pública voltada especificamente para isso. Tinha que rever a legislação. Ah, e porque falta verba. Enfim, então você vai pensar em três causas específicas que produzem aquele problema, tá? Então você vai pegar lá o problema e vai pensar em três causas desse problema, certo? Então vamos pensar aqui no exemplo que eu dei da indisciplina. Quais seriam três causas desse problema? Né? Então você vai pensar que você já tem três atores aí, porque foi dito no comando, né, da redação: governo, família e escola. E isso, gente, presta atenção, já está implícito. Já está implícito. Eles te deram os três atores já: governo, família e escola. Ou seja, isso significa que existe omissão. Isso significa que o governo não está fazendo a parte dele direito, que a escola não está fazendo a parte dela direito e a família não está fazendo a parte dela direito. Então você já tem aí, está implícito, né, que esses três atores estão sendo omissos, uma vez que o problema persiste. Porque se cada um tivesse fazendo a sua parte desses três atores, não teria problema. Se tem problema é porque estes três atores estão pecando por omissão ou por outra questão qualquer, mas geralmente omissão, né? Ou seja, não estão fazendo a parte deles no que toca a este assunto, tá? Então presta atenção que é fácil. Quando vocês perceberem que é fácil, vai ficar mais fácil ainda, na verdade, tá? Então vocês vão identificar três causas do problema, tá? Quais são três causas do problema? Por que que a inclusão lá não acontece direito, Emanuel? Por que que os alunos são indisciplinados? E aí você vai pensar em três causas do problema. E aí depois você vai pensar também, depois quando a gente estiver falando dos parágrafos argumentativos, vocês vão ver onde que essas causas e essas consequências encaixam, que é na estrutura interna do parágrafo argumentativo, tá? Aí vocês vão pensar nas consequências do problema. Quais são as consequências? O que que isso gera? Né? Qual que é o resultado disso? Eu já falei alguns aqui no caso da indisciplina, né? Que prejudica a qualidade do processo educativo, né? Prejudica o desempenho dos alunos em avaliações externas, enfim, você poderia pensar várias consequências, mas você tem que pensar em pelo menos três, tá? Então você vai pensar em três causas e três consequências do problema. Por quê? Porque isso vai ajudar você a argumentar, isso vai ajudar você a produzir o seu texto. Depois a gente vai ver onde encaixa isso. Esqueleto do texto. Qual que é o esqueleto do texto de vocês? É esse aqui, ó. São 5 parágrafos que vocês vão fazer. O primeiro parágrafo é de abertura, né? A gente vai ver como fazer uma contextualização inicial aí e apresentar a tese, tá? Aí depois você vai ter mais 3 parágrafos, que são os parágrafos de desenvolvimento, e você vai ter o último parágrafo, que é o fechamento, né? Onde você faz o fechamento das ideias aí e aponta para uma possível solução, pelo menos um caminho, um norte aí para a solução, tá certo? Então essa é a estrutura da redação de vocês, certo? Uma redação com 5 parágrafos, beleza? Vamos lá, então. Vamos começar pela introdução. Qual que seria a estrutura de uma introdução? Eu começo fazendo uma contextualização inicial, gente. Essa contextualização inicial pode ser uma alusão a um texto de lei, a um LDB. Ah, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a inclusão aconteça de maneira assim, assim, assado, e que todo aluno tenha acesso a isso, isso e isso, né? Então você começa com um repertório, tá? Tem algumas formas de começar o texto, depois vou enviá-la para vocês, a gente vai discutir também, tá? Tem várias formas de você começar esse texto. Você pode fazer alusão a uma lei, você pode fazer uma alusão histórica, por exemplo. Vamos pensar na inclusão. Historicamente, como que se deu o processo de inclusão no Brasil? Havia inclusão, né? Houve segregação, na verdade, porque eles criaram escolas especiais para segregar essas crianças em vez de incluí-las. Como que é isso? Me conta. Né? E esse é o tipo de coisa que você consegue puxar, né? Porque você é da área, né? Então é o tipo de coisa que você consegue pensar. Né? Historicamente, a inclusão no Brasil foi terrível, né? Que inclusão, aliás, né? Então, até hoje a gente tem problemas, né? Está muito longe do ideal, mas no passado era pior ainda. Então, você pode fazer uma retrospectiva histórica desse problema,
como que isso era antigamente? Em qual foi a primeira legislação que falou de inclusão? Né? Então você pode puxar isso, pode fazer alusão a um texto de lei, pode fazer uma retrospectiva histórica, você pode citar um livro de alguém que fala sobre o assunto, você pode usar uma citação, tem várias formas para você começar esse texto, mas nós vamos ver aqui algumas. Aí depois você vai lançar uma frase relacional. O que é uma frase relacional? Basicamente é falar o seguinte: olha, analogamente, né, assim como prevê tal lei, né, hoje, muitos indivíduos, né, são submetidos a situação similar, porque eles sofrem com isso, isso e isso, né? Muitas crianças, muitos estudantes são cerceados dos seus direitos básicos de cidadania, uma vez que a inclusão não é feita de maneira adequada nas escolas. Olha que bonito. E aí você vai lançar a tese, tá? Então, dentro desse primeiro parágrafo de introdução, você tem pelo menos três partes, essa estrutura interna, que é a abertura com o repertório, depois a frase relacional e, por fim, a tese. Então, ó, o que você pode utilizar nesse comecinho? Você pode falar de uma série, de um filme, de um livro. No caso de vocês, como é uma coisa assim mais séria, né? Então, pode citar um livro, ou se for um filme que tem muito a ver com o assunto, pode citar um texto de lei, você pode fazer uma retrospectiva histórica, você pode usar um dado estatístico, se tiver, mas no caso de vocês vai ser difícil porque não tem texto de apoio, né? Você pode, enfim, você pode citar qualquer coisa, uma notícia, né, um poema, por exemplo, mas no caso do poema só se tiver relação com o assunto, lógico, né? Então você pode citar um documentário, enfim, então tem várias coisas que você pode utilizar para fazer essa abertura. Esse tipo de coisa que a gente está chamando aqui de repertório cultural é o tipo de coisa que você já vai pensar com base naquela identificação que você fez de quais são os três principais desafios, os três maiores desafios na sua área de atuação. Então, como você vai fazer essa identificação? A tese seria o quê? A tese, Karina, é uma frase. É a última frase do primeiro parágrafo, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora. Então, você começa fazendo essa contextualização. Na obra tal, de fulano de tal, é tratar tal situação assim, assim, assado. Né? O ECA prevê que a inclusão se dê de maneira assim, assim, assada, tá? Beleza. Aí depois você vai para a frase relacional. Por quê? Você tem que relacionar aquele repertório que você começou o texto com o que você vai falar depois. Basicamente, você dizer o seguinte: olha, analogamente, né, de modo análogo, né, da mesma forma, outros sim, muitos indivíduos são submetidos hoje a situação similar, porque eles têm que enfrentar tal e tal problema, que é a situação problema, certo? E aí você vai para a tese. A tese é uma frase, tá? Eu vou dar aqui 4 opções de frase para vocês. A tese é a última frase do primeiro parágrafo. Você pode terminar o primeiro parágrafo assim, ó. Nesse sentido, torna-se indispensável discorrer acerca dos desafios para a inclusão no Brasil. Exemplo, né, se o tema for esse, lógico, né? Nesse sentido, torna-se indispensável discorrer acerca das dificuldades para combater a indisciplina em sala de aula, se o tema for esse. Né? Então, a tese é uma frase, tá? É a última frase do seu primeiro parágrafo. Pode ser uma frase nesse sentido, tá? Que é essa primeira aqui, ou, dependendo, pode ser alguma coisa assim, ó. Nessa perspectiva, evidencia-se, né, que a indisciplina deve ser amplamente combatida, pois tende a produzir uma série de prejuízos ao processo educativo. Por exemplo. Né? Então, por que eu coloquei prejuízos e benefícios? Pelo seguinte, estimulado, combatido. Porque vai que é uma coisa boa, né? Então, vai que é uma coisa boa, você pode inverter também. Você pode falar assim, ó, nessa perspectiva, evidencia-se que a inclusão deve ser amplamente estimulada, pois tende a produzir uma série de benefícios ao processo educativo. Então, você pode colocar assim, tá? Então, se for uma coisa boa, você vai falar que essa coisa tem que ser estimulada, porque ela tende a produzir uma série de benefícios ao grupo afetado. Se for uma coisa ruim, você vai falar que essa coisa tem que ser combatida, né? Pois ela tende a produzir uma série de prejuízos ao grupo afetado. Então, pensa, em disciplina você vai combater, porque tende a produzir uma série de prejuízos. Agora, se fosse uma coisa boa, a inclusão, aí você vai falar que tinha que estimular, né? Pois tende a produzir uma série de benefícios, certo? Então, isso seria a tese. Tem 4 opções de tese aí que eu estou dando para vocês, tá? É...
Tem 4 opções de tese aí que eu estou dando para vocês, que é o seguinte. A primeira é essa. Nesse sentido, torna-se indispensável discorrer acerca, né, da necessidade de aperfeiçoar o processo de inclusão na educação brasileira, sei lá. E essa segunda tese que eu falei, se for uma coisa ruim, você vai falar que nessa perspectiva evidencia-se que tal coisa deve ser amplamente combatida, pois tem de produzir uma série de prejuízos ao grupo afetado. E se for uma coisa boa, vai falar que essa coisa deve ser amplamente estimulada, pois tem de produzir uma série de benefícios ao grupo afetado. Beleza. Mais 2 opções. À vista de tais fatos, torna-se notório que a indisciplina representa um grave embaraço no cenário educacional, seja por tal motivo, né? Seja pela omissão. Aí, no caso aqui, ó, vamos supor que fosse... Deixa eu escrever aqui para vocês. Vamos supor que fosse o negócio lá da indisciplina, né? Então, você escreveria assim. À vista de tais fatos, torna-se notório que a indisciplina representa um grave embaraço no cenário educacional brasileiro, seja pela omissão da família, vamos colocar na ordem que eles colocaram lá, peraí, deixa eu voltar lá. Que eles colocaram governo, família, escola. Vou colocar na mesma ordem. Governo, família, escola. Governo, família, escola. Cadê o negócio, gente? Aqui. Seja pela omissão do governo, da família ou da escola. Fechou. Olha lá, isso aqui seria sua tese. À vista de tais fatos, torna-se notório. Peraí, repetir um negócio aí. À vista de tais fatos, torna-se notório que a indisciplina representa um grave embaraço no cenário educacional brasileiro, seja pela omissão do governo, da família ou da escola. Peraí. Não só, peraí que eu vou mudar isso aqui. Não só pela omissão do governo, mas também à vista de tais fatos, torna-se notório que a indisciplina representa um grave embaraço no cenário educacional brasileiro, não só pela omissão do governo, mas também que são 3, né? Não só. Peraí, deixa eu pensar. À vista de tais fatos, torna-se notório que a disciplina representa um grave embaraço no cenário educacional brasileiro. Vamos simplificar, pela omissão do governo, da família e da escola. Pronto. Às vezes menos é mais. Tá, acho que agora deu certo. À vista de tais fatos, torna-se notório que a indisciplina representa um grave embaraço no cenário educacional brasileiro pela omissão do governo, da família e da escola. Perfeito. A tese, Karina, é o anúncio do que você vai fazer depois. Por quê? Tá vendo aqui que eu falei da omissão do governo, da família e da escola? Eu estou antecipando para o corretor sobre a estrutura do meu texto. A tese serve para isso. Porque, adivinha só, o próximo parágrafo eu vou falar da omissão do governo. Aí depois, no próximo parágrafo, eu vou falar da omissão da família. E no próximo parágrafo, eu vou falar da omissão da escola. Então, olha que top, né? Já estou anunciando a estrutura da redação. E, inclusive, eu não vou me perder, né? Tem um negócio que chama, gente, argumentação cíclica. O que é argumentação cíclica? É quando a pessoa escreve um texto sem progressão, sem objetivo, sem propósito. Ela pega a caneta e fala assim, o que eu sei sobre o assunto? Deixa eu escrever aqui. O texto não tem estrutura, não tem sequência. A maioria das pessoas escreve assim. Nesse caso aqui, ó, você próprio não se perde. Porque você já anunciou na tese, ó, as causas do problema da indisciplina é a omissão do governo, da família e da escola. Inclusive, isso estava no enunciado. Aí você vai fazer um parágrafo agora falando da omissão do governo, por que o governo é omisso, como o governo é omisso, de que forma o governo é omisso. Aí depois vai fazer mais um parágrafo falando da família,
Como a família é omissa? Por que a família é omissa? De que forma? E vai fazer mais um parágrafo falando da omissão da escola. Como? Quando? De que forma a escola é omissa? Perfeito. E no último parágrafo você vai apontar um caminho para a solução. Lindo, maravilhoso, tá? Número 4, tese 4, que você poderia utilizar. Dessa forma, é válido analisar como a situação problema pode contribuir negativamente para o grupo afetado. Dessa forma, é válido analisar como a indisciplina. Vamos escrever aqui também, para não ficar muito abstrato, né? Dessa forma, é válido analisar como a indisciplina pode contribuir negativamente para o processo educativo. Isso aí. Pronto. A última frase do seu texto, a última frase do seu texto não, né? A última frase do primeiro parágrafo. Poderia ser essa. Dessa forma, é válido analisar como a disciplina pode contribuir negativamente para o processo educativo. Pronto. Aqui você não antecipou a tese. Aí depois você teria que, da mesma forma, seguir a mesma estrutura. Falar da omissão do governo, falar da omissão da família, falar da omissão da escola, né? Aqui você não antecipou, mas poderia, caso você quisesse utilizar essa 3 aqui. Isso já vai amarrando o texto, porque já vai mostrando a sequência, a progressão para o corretor. Qual que é a sequência que você vai analisar? Isso mostra que você tem um projeto de texto. Isso mostra que você não está escrevendo por rumo. Isso mostra que você sabe exatamente o que você está fazendo. Isso é organização, tá? Isso é muito importante para uma boa redação, tá bom? Beleza, vamos lá. Vou mostrar para vocês agora algumas introduções de alguns temas, só para vocês verem como que seria a aplicação disso na prática, tá? Mas como eu disse, vocês precisam ver quais são os 3 maiores desafios para fazer algumas introduções que estejam mais alinhadas com o que pode ser a prova de vocês, né? Então, por exemplo, os temas aqui, só para vocês verem antes. Esse é exclusão digital, esse aqui é violência animal, esse aqui é cultura do cancelamento, esse aqui é a escalada de STs entre a população jovem. Esse aqui é a ditadura da beleza. Esse aqui é violência nos estádios de futebol. Aí, por exemplo, vai cair violência nos estádios de futebol para vocês? Não, né? Então você tem que ver quais são os 3 maiores desafios na sua área. Porque com certeza o tema vai estar nessa direção aí. Assédio moral no trabalho? Bom, depende, né? Do qual foi a sua ocupação aí. De repente, sei lá, se você for um psicólogo, às vezes advogado, esse é um tema, por exemplo, poderia cair, quem sabe? Assédio moral no trabalho, esse também. Limites éticos no uso de inteligência artificial, esse é um tema que está super em ascensão, está super em discussão. Então, isso poderia cair em qualquer área. Por exemplo, uma área administrativa. Será que a inteligência artificial vai substituir mão de obra humana? Esse tanto de assistente, esse monte de secretária, será que daqui a pouco não vai ser tudo o chat GPT que vai fazer? Porque o chat GPT já é capaz, principalmente a versão 4.0 paga, né? Ela já é capaz de fazer coisas incríveis, né? Então, assim, isso poderia ser em qualquer área. O impacto da inteligência artificial no processo educativo, né? A eliminação de empregos com o uso de IA, enfim. Na verdade, gente, a inteligência artificial, não sei o quão a par vocês estão, né? Mas a inteligência artificial vai promover uma revolução no planeta que vai ser muito maior que a própria internet. E olha que a internet mudou tudo, né? A internet mudou tudo. As nossas formas de relacionamento, as nossas formas de trabalho. Prova disso que nós estamos aqui hoje, agora, né? Vocês são de Domingos Martins, no Espírito Santo, eu sou de Passo, Minas Gerais, e a gente está junto aqui estudando. Então veja, né, o que a internet possibilita. Então imagina só o que vai ser, gente, do mundo com a inteligência artificial. Vai ser uma evolução muito maior. Beleza, vamos lá. Nós temos aqui, ó, insegurança alimentar. Vai que você vai prestar lá para assistente social. Não sei. Esse seria um tema pertinente. Segurança alimentar, né? Tabagismo entre os jovens, né? Esse já é mais específico. Mas eu coloquei esses aqui, depois vocês vão ver, né? A aula está acabando, a gente não vai conseguir ver todos. Mas só para vocês verem mais ou menos como que seria essa estrutura da introdução. O que eu estou mostrando para vocês aqui é a estrutura do parágrafo, tá? No caso de vocês, vocês vão procurar uns temas, né, mais pertinentes, mais atinentes à área de vocês, porém, a estrutura do parágrafo, a sequência é a mesma. Entende o que eu estou falando? Você só vai mudar o tema, mas a estrutura do parágrafo é a mesma, certo? 3 elementos. Então, ó,
Esse filmezinho aqui, alguém já viu esse filmezinho aqui? Ele é um filme premiado. É um filme bem legal, um filme francês, chama Eu, Daniel Blake. Esse senhorzinho aqui, ó, ele tem, acho que é tipo um ataque cardíaco. Ele perde as capacidades laborais, não dá conta mais de trabalhar. E aí é como se ele fosse, aqui no Brasil, o povo fala encostado no INSS, né? Receber uma espécie de pensão, um seguro do governo, porque ele está em capacidade de trabalhar, né? Só que os trâmites para solicitar isso são totalmente informatizados, é tudo pelo computador. Né? Eu não sei se vocês às vezes têm filho adolescente aí, ó, a galera que tirou o título de eleitor esse ano foi pelo celular, né? Você tem que ter uma conta gov.com para acessar a maioria das coisas. Hoje a sua carteira de motorista está no celular, né? Então, assim, documento do carro no celular, eu acho que eles até pararam de mandar. Eles mandam aí no Espírito Santo ainda aquele documento de papel do licenciamento. Manda não. Aqui também não manda mais, não. Eu acho que é no Brasil inteiro. Então, quer dizer, tá tudo no celular. A sua carteira de motorista, documento do carro, né? Tudo no celular. Na época da pandemia, eu fiz uma visita ao Rio de Janeiro, aí tava naquela questão de protocolo de saúde ainda, né? Aí eu queria subir o Cristo Redentor, a moça me pediu carteira de vacinação. Falei, moça, mas aí você me quebra, né? Eu não tenho carteira de vacinação aqui, não. Falou, não, é só você entrar no gov.com e baixar o negócio lá do ESUS, não sei como é, que já aparece. Você tomou? Eu falei, não, tomei. Não, é só você entrar lá que aparece tal. Aí eu entrei, baixei o negócio e não é que apareceu? Tava tudo lá. Então, assim, todos os serviços, gente, eles estão migrando para o meio digital, né? Baixou também, né, Nildo? Todos os serviços estão migrando para o meio digital. Então, daqui a pouco, para você exercer direitos básicos de cidadania, para você ter acesso a direitos básicos de cidadania, você vai precisar de ter acesso a aparelhos, né, tipo um celular, algum aparelho assim, e acesso à internet. Porque senão você não vai conseguir ter acesso aos seus direitos de cidadão. Né? Você não vai conseguir acessar nada. Imagina o sofrimento, gente, de quem é um analfabeto digital. Que a pessoa pode ser um analfabeto digital, né? Não sei como que foi aí no Espírito Santo, mas aqui, por exemplo, na rede pública, gente, em Minas Gerais, milhares de crianças ficaram sem aula durante a pandemia, porque havia alguns locais aqui em que as crianças não tinham computador com acesso à internet. Que era o pessoal, assim, em situação de vulnerabilidade socioeconômica real. Então, assim, as escolas particulares não pararam, as escolas militares não pararam, né? Mas as escolas públicas, os alunos ficaram sem aula. Então, a pessoa que ela é analfabeta digital, essa exclusão digital, ela pode acontecer tanto pela falta de acesso a recursos tecnológicos, internet, quanto por falta de alfabetização digital, digamos assim. Às vezes tem aquela pessoa que é mais idosa, mais velha, que ela até tem acesso a um celular, a um computador, a um plano de internet, ela até tem essa possibilidade, só que ela não sabe mexer, né? Ela não sabe mexer porque faltou o letramento digital, né? Gente, meu sogro tem 82 anos. Ele mexe no WhatsApp, conversa com todo mundo, ele tem Facebook, ele tem Instagram, ele manda mensagem para os amigos, ele ele fica vendo uns shortzinhos, não sei se é do TikTok ou no YouTube, ele tem 82 anos, é muito legal. Então, enfim, o que acontece? É isso, né? A exclusão digital ela se dá ou porque a pessoa não tem acesso aos recursos, né, tecnológicos, ou porque ela não sabe mexer, né? Então, esse seria um tema interessante, né? Não sei, talvez seja exatamente para vocês, mas eu estou mostrando aqui para ilustrar a estrutura do parágrafo. O drama britânico, Eu, Daniel Blake, retrata a difícil situação de um homem que, após sofrer um ataque cardíaco e perder suas capacidades laborais, passa a depender da seguridade social, mas não consegue obter seu benefício por ser um analfabeto digital e os trâmites de solicitação serem totalmente informatizados. Aí, na verdade, é tipo um romancezinho, que aí essa mocinha aqui, mais nova, aparece para ajudá-lo, tal, solista, não sei o quê, né? E aí depois eles acabam ficando juntos, só dando spoiler, tá bom, vou ficar quieto. Depois alguém vai querer ver, eu já tô contando o final do filme. Então, beleza, vamos lá. Não distante da ficção, hoje muitos indivíduos são submetidos a situação similar, uma vez que a migração gradativa de todos os serviços públicos para o meio digital os tem cerceado do acesso a direitos básicos de cidadania. De certo, atuam como desafios para a inclusão digital, não apenas o analfabetismo digital,
mas também a falta de democratização de acesso à internet e recursos tecnológicos. Então, observe aqui, eu comecei fazendo alusão a um filme que tratava da situação do problema, que era aqui o caso da exclusão digital. O filme era exatamente sobre essa situação, exclusão digital. Depois eu falei, né, que não distante da ficção, hoje muitos indivíduos são submetidos a situação similar, porque todos os serviços públicos estão migrando para o meio digital, e isso vai cercear os indivíduos do acesso a direitos básicos da cidadania. E, por fim, eu terminei com a tese antecipando os argumentos. De certo, atuam como desafios para a inclusão digital, não apenas o analfabetismo digital, mas também a falta de democratização de acesso à internet e recursos tecnológicos. Beleza, cumpriu o objetivo. Então veja essa estrutura interna, tá vendo como marquei até de cores diferentes? Por quê? Esse pretinho aqui é o que você vai utilizar de repertório para abrir. Pode citar LDB, pode citar uma lei da sua área, pode citar um livro, pode citar um estudo, pode ser uma retrospectiva histórica, né? Depois você vai fazer um paralelo com a situação atual, como isso afeta os indivíduos, e por fim você termina falando quais são as duas principais causas daquele problema. No caso de vocês não são só duas, né? No caso de vocês são três, porque a redação de vocês tem 5 parágrafos, né? Então vocês vão citar quais são as 3 causas que produzem aquele problema, né? Então a dificuldade para a inclusão, quais são as 3 principais causas que produzem essa dificuldade, certo? Aí você vai citar aqui, isso que está sublinhado aqui, né? Seriam os argumentos. Para encerrar a aula de hoje, que a gente já excedeu o tempo aí, mas só rapidinho aqui, só mais um para vocês entenderem melhor. Deixa eu escolher um aqui. Estadura da beleza. Não, esse não. Assédio moral no trabalho. Os de IA. Tá, vamos pegar o de IA aqui para encerrar a aula de hoje. Segurança alimentar é bom também, Capitães da Areia. Então vamos lá, o tema seria limites éticos no uso de IA. Recentemente deu maior problema porque eles ressuscitaram a Elis Regina, né? Não sei se vocês viram aquela propaganda da Volkswagen. E deu o que falar. Inclusive foi alvo até do CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, como potencialmente abusiva. E aí depois eles julgaram e consideraram que não, né? Mas enfim, é um dilema ético, porque a inteligência artificial hoje é capaz de ressuscitar as pessoas, o que é bizarro, né? Inclusive, não sei se vocês viram, os atores de Hollywood fizeram uma greve que durou muito tempo, porque as grandes produtoras queriam o direito do uso de imagem deles indefinidamente no futuro. Então imagina só, Leonardo DiCaprio morre, e aí daqui um tempo tem filmes com o Leonardo DiCaprio. E ele já morreu, e é o Leonardo DiCaprio, a voz dele, tudo ele. Você vai ver o filme, você vai achar que é o Leonardo DiCaprio, mas ele já morreu, faz tipo, sei lá, 20, 50, 100 anos. Bizarro, né? Enfim, então essa questão da inteligência artificial suscita alguns questionamentos éticos, né? Quais são os limites disso? Enfim. Então vamos supor que o tema fosse esse, do uso de IA, que eu falei que pode ser um tema que pode cair em qualquer área, né? Beleza. Usei Matrix, né, nesse repertório aqui, que eu gosto muito do primeiro, só do primeiro, os outros dois não acho que são legais, não. Que é, na verdade, uma releitura do Mito da Caverna, do Platão, né? Mas, enfim, beleza. Um dos maiores clássicos da ficção de todos os tempos, a obra cinematográfica Matrix, retrata um futuro distópico em que máquinas autônomas subjugaram seres humanos, aprisionando-os em cápsulas, utilizando o calor e a atividade elétrica de seus corpos como fonte de energia, enquanto mantêm suas mentes presas a uma simulação que creem ser a realidade. Não distante da ficção, com a popularização do chat GPT, o uso indiscriminado de inteligências artificiais em todas as áreas da atividade humana tem se tornado um fator de grande preocupação. Sob tal ótica, faz-se indispensável discutir acerca dos desafios para a manutenção de limites éticos no uso de inteligência artificial, né? Então, veja só, essa é a estrutura de um parágrafo de introdução. Começa citando alguma coisa externa, pode ser um livro, pode ser a lei, pode ser o LDB, pode ser o ECA, pode ser retrospectiva histórica, começa citando alguma coisa externa, né, para dar aquela robustez no raciocínio. Aí depois vou e comparo com o momento atual, o que está rolando agora. E por fim, termino com a tese, na qual eu posso antecipar ou não os argumentos. Tá certo? Essa seria a estrutura de uma introdução. Perguntas? Seguiram o raciocínio? Tudo bem até aqui? Beleza, então o que eu vou pedir para vocês, para a próxima aula? Para vocês identificarem
quais são os 3 maiores desafios na sua área de atuação. Por quê? Se você fizer isso, você já vai ter um direcionamento do que você pode usar como repertório. O que você vai olhar para identificar isso? Vai olhar lá no edital, o que está lá na parte de conhecimentos específicos, o que está mandando você estudar? Está mandando estudar LDB? Está mandando estudar ECA? Está mandando estudar o Estatuto do Servidor da Prefeitura de Domingos Martins? Está mandando estudar o que no edital? Então, olha lá no edital, na parte de conhecimentos específicos, e a partir daquele recorte, você vai pensar quais seriam os 3 maiores desafios na minha área de atuação? O que será que pode cair, né, aqui como tema de redação? Porque com certeza vai ser alguma coisa nesse direcionamento. Se não for exatamente o que você pensou, com certeza, pelo menos aproveitar alguma coisa, alguma cartinha que você colocou na manga, você vai conseguir, tá certo? Então façam esses exercícios para a próxima aula. Vou liberar depois, até amanhã eu libero mais aulas lá para vocês, tá? E conforme as dúvidas forem surgindo, podem me chamar lá, tá bom? Muito obrigado, gente, pela companhia agradabilíssima. Pode falar, Mirna. Boa noite, né? Boa noite. É porque eu cheguei um pouco atrasada, essa aula vai ficar gravada? Vai sim, todas as aulas ficam gravadas, Mirna. Aí você manda também, né? Mano, também, sim. Ah, então tá bom. Fechou. Pessoal, boa noite para vocês, bom descanso. Até mais ver. Valeu. Boa noite, boa noite.